Ô Simões, queria também sua opinião sobre isso, sobre esse momento do Atlético, sobre essa virada contra o Sport. Galo estava perdendo por 2-0. Aliás, deixa eu informar o gol do Vasco, gol do Ryan. Ryan inaugura o marcador. Aliás, esse Ryan também, o que o Vasco vai fazer de dinheiro nele daqui a pouco, hein? É um grande nome do Campeonato Brasileiro do Vasco. O Ryan marcou e o Vasco está vencendo o Juventude por 1-0. Temos 30 minutos do primeiro tempo lá em São Januário. Simões, a mentalidade mudou, não mudou? Completamente, o Cirilo. Mudou, e eu acho que isso tem a participação decisiva do Sampaoli. Porque a verdade é que ele pegou quase uma terra arrasada, né? Se a gente pegar jogadores que estão atuando pelo Atlético, como o Ivan Román, ou o Vitor Hugo, que é um titular absoluto, o Caio Paulista, embora tenha ido muito mal hoje, mas eu acho que viveu um crescimento com o Jorge Sampaoli. A verdade é que o time do Atlético mudou. O Dudu, né? Que parecia um investimento perdido, se transformou num dos principais jogadores do Atlético. A impressão que me fica, tá? Eu não tenho acesso a dado nenhum, mas que muito mais do que simplesmente uma questão de confiança, eu acho que é uma questão física também. A impressão que eu tenho é de que o time do Atlético hoje, embora o primeiro tempo e até tomar o 2-0, né, e partir para a virada, tenha sido uma coisa muito desastrosa, mas é aquela história também, né? Você coloca o time em reserva e eu não estou questionando a questão do São Paulo, mas assim, um estádio vazio contra um time rebaixado mas de toda forma, a impressão que eu tenho é de que fisicamente o Atlético estava muito atrás do que poderia nesse momento da temporada, porque eu não acredito que a questão do Bernard, a questão do Dudu, a questão do Arana, que são todos bons jogadores tecnicamente, jogadores com passagem por seleção brasileira, fosse só encaixe ou motivação. Eu não acredito que fosse só isso. Tá? E é um crescimento de vários e vários jogadores, inclusive da maior estrela da companhia, que é o Hulk. Eu disse aqui há pouco, há poucas semanas estava se falando de rescisão de contrato de Hulk. O Hulk vem sendo decisivo para o Atlético às vésperas de uma final de Copa Sul-Americana. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Atlético dia 22 sem contar com o Hulk. Pelo poderio de finalização que ele tem, pelo poderio de assistência que ele tem e pelo que ele representa como a locomotiva desse time, sabe? Então, assim, eu acho que realmente muda. Eu acho que o Atlético vai para a reta final da temporada no nível, ou muito próximo do nível, pelo menos nas brigas que a gente imaginava para ele. Né? A gente está dizendo aqui que o Atlético pode, quarta-feira, se vencer o Fortaleza, de repente ser até o 8º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, que pode ter um G8 para a Libertadores. O Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele evita falar da decisão do dia 22, que é só daqui a 2 semanas, para poder falar dessa questão de briga por vaga na Libertadores pela Série A do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Porque se ele se apoia demais na final da Sul-Americana, pode gerar uma acomodação, né? Então, quer dizer, eu acho que é fundamental o Galo fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. Eu fiz até um levantamento aqui, Cirilo. Nas últimas 10 edições da Série A, a pontuação máxima que um 17º fez foi 43 pontos, que é o que o Galo tem hoje, ainda com 6 jogos para disputar, né? Então foram 43 pontos. O Santos em 2023, o Grêmio em 2021, o Coritiba em 17 e o Inter em 16. É o máximo que um 17º colocado fez nas últimas 10 edições da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo hoje já tem esses 43 pontos e ainda disputa mais 18. Então, quer dizer, essa história de rebaixamento é coisa do passado. Realmente, a briga do Atlético é por vaga na Copa Libertadores do ano que vem, vaga que pode vir daqui 2 semanas contra o Lanús. Mas, de toda forma, eu acho que está correta essa atitude, essa tática do Sampaoli de evitar ao máximo falar dessa final contra o Lanús como possibilidade de Libertadores. Eu acho que o Atlético tem que se manter vivo na briga pelo G8, pelo G7 do Campeonato Brasileiro. E aí, se for campeão contra o Lanús, pode adotar a tática do Renato Gaúcho,
e nas últimas 3 ou 4 rodadas brincar no Campeonato Brasileiro. Aí vai dar, né? Com toda certeza. Ô Rezende, queria a visão de quem está aí no estádio também. O impacto, a repercussão, o sentimento da turma após essa grande virada, essa grande vitória, esse grande resultado positivo na Ilha do Retiro, no cenário que aconteceu, Cláudio. Com certeza, Cirilo, o Atlético era o bem favorito no jogo de hoje, isso aí para toda a imprensa nacional, até para a imprensa daqui, né, de Recife. Mas quando o Sport fez 1-0 no primeiro tempo e principalmente abriu o segundo gol, 2-0, a torcida que veio em pequeno número aqui começou a empolgar, né? Poderia vencer um gigante do futebol brasileiro, o Galo. Mas aí veio o gol do Hulk, a virada do Atlético. O sentimento aqui é de que quando o Sampaoli colocou a turma boa para jogar, o Atlético virou o jogo e virou até com uma certa tranquilidade. Quando fez o primeiro com o Hulk ali, virou um rolo compressor do Galo, o Sport não achou a bola. E aí fica esse sentimento também de que o Atlético, além da questão coletiva que cresceu bastante nos últimos jogos, é outro time com o Sampaoli, os jogadores estão muito mais confiantes, porque a gente via o Atlético, né, Cirilo, não podia tomar gol, né? O Atlético tomava gol, uma boa parte aí de meses recentes agora, principalmente depois da Copa lá do Mundo de clubes, o Galo tomava gol, aí o time ficava destroçado. Hoje toma 2 e conseguiu a virada, conseguiu pela primeira vez vencer fora de casa. Então está caminhando bem o Atlético para uma reta final de ano diferente, para conquistar esse título, que é um título, o Caixa falou bem, é um título que deixa o Atlético numa situação boa para o ano que vem também, porque vale muita coisa, esse título do dia 22. E chegar bem no Campeonato Brasileiro, porque como que você chega para 2 jogos agora, não pode tirar o pé. Se você tira o pé é muito tempo, Cirilo, a gente está no meio da bola, sabe. Se o Atlético para por aqui, não vai cair mais, tá tranquilo. Deixa pra lá o jogo contra o Fortaleza, deixa pra lá o jogo com o Bragantino. É muito tempo. Até o dia 22 tem que continuar no espírito competitivo. Então, o que resta pro Galo? Jogar e vencer esses 2 jogos, porque vai chegar grandão. O Igor Gomes, ontem na entrevista na chegada, ele falava, ano passado o Galo chegou a 2 finais e o Igor Gomes estava aqui. O Galo chegou a 2 finais, mas chegou principalmente para a final da Libertadores contra o Botafogo, não vencia 10 jogos. Ou seja, moral estava lá embaixo do time. O time não chegou bem para decisões de mata-mata. Dessa vez ao contrário, né? O Galo veio aí titubeando muito mal no Brasileirão, muito mal psicologicamente, mas agora o time voltou a jogar melhor, teve aí a questão mental melhor também e vai chegar num momento bem melhor do que chegou psicologicamente por uma final de Copa Sul-Americana. Então, tá aqui do cenário, se você pudesse escolher, o Edu Panz falava, né? Era melhor ganhar de 1-0 do Sport, não, é melhor ganhar de 4-2 de virada, porque o time sai daqui muito mais animado do que chegou para o jogo de hoje e vai ganhando casca e vai ganhando ânimo para essa final da Copa Sul-Americana. Absolutamente, Cláudio. Olha o gol do Juventude, está empatando com o Vasco da Gama, Marcelo Hermes, aquele está marcando o gol de empate aos 38 do primeiro tempo em São Januário. Vasco marcou com Rayan aos 26, Marcelo Hermes marca aos 39, Vasco 1, Juventude também. Ô Cirilo, e gol do Galo, né? De certa forma, pelos objetivos do Sampaoli, o gol do Galo, né? O futebol é maravilhoso, né? Até 2 semanas o Atlético torcia contra o Juventude. Agora ele torce para o Juventude. Exato, porque o Vasco é um concorrente direto a esse G8, G7 aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E se perde ponto para o Juventude, o que acontece? O Atlético, o Vasco hoje, ele está com o mesmo número de pontos do Atlético, né, empatando com o Juventude, mas o Galo com um jogo a menos. Então, se o Galo venceu o Fortaleza, ele põe 3 pontos de frente em relação ao Vasco, que é um concorrente direto. Então, o Marcelo Hermes faz aí gol pro Galo nesse jogo em São Januário.